A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Um prazer estarmos juntos para esta nova aula de missiologia, de um estudo bíblico sobre missões, teologia bíblica de missões. Este material que foi composto por uma equipe, pastor Davi, pastor Cássio, professor Paulo Pescador e eu, professor Hélio Alves. Esta aula número 7, nós vamos complementar a aula de número 6. Vamos falar sobre missões no Novo Testamento, a segunda parte. E nesta segunda parte, nós queremos destacar a vida e a obra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma participação significativa na expansão da obra missionária na igreja primitiva. Na verdade, podemos inclusive verificar que ele tem um trabalho maravilhoso e que muitos autores o consideram o maior missionário da história, depois, é claro, do nosso Senhor Jesus Cristo, enviado em missão a este mundo. Muito bem. Paulo e a tarefa missionária. O Saulo era um judeu, era da tribo de Benjamim, nascido em Tarso, na Cilícia, na Ásia Menor, era fariseu, ou seja, havia sido instruído numa das seitas do judaísmo e gozava de todos os direitos de cidadão romano. Ele foi educado aos pés de um grande mestre, Gamaliel, e era inimigo declarado de Jesus Cristo e um dos perseguidores do diácono Estevão. Nós lemos em Atos 8:1 que Saulo consentiu na sua morte. E fruto do consentimento de Saulo na morte de Estevão, naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. É claro que nós percebemos que eles começam então sem pregar a outros que não judeus, incluindo aí os samaritanos. Depois da morte de Estevão, Paulo participa da perseguição insurgida pelos judeus contra a igreja de Jerusalém. Esta perseguição que começa, ela é perpetuada pela ação de Saulo. O versículo 3 de Atos 8 diz que Saulo, porém, assolava a igreja. Assolava, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Os irmãos já imaginaram alguém invadindo casas, pegando homens e mulheres, arrastando estas pessoas e levando-os para prisões, prisões que eram muitas vezes muito mais desconfortáveis, muito mais difíceis de serem suportadas do que as prisões atuais, com a atual política de direitos humanos vigente em todo o mundo. Prisões difíceis de serem suportadas. Paulo invadia as casas, arrastava aquelas pessoas e os levava preso. Ele pede então ao sumo sacerdote cartas para as sinagogas de Damasco, essas cartas para que pudesse conduzir prisioneiros a Jerusalém, os cristãos que estivessem em Damasco. Damasco era uma cidade grande, uma cidade importante, e Paulo, não contente com a perseguição que havia efetuado em Jerusalém, ele quer ampliar esta perseguição com um grande ímpeto de fazer aquilo que ele entendia ser a obra de Deus. Jesus já havia previsto: chegará o tempo em qualquer que vos matar estará pensando prestar um serviço a Deus. Paulo era um destes. Atos 9:1-2 diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, como eram chamados os cristãos naquela época, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Este homem
com esta ira no coração contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, ele sai para Damasco com as cartas dadas pelos sacerdotes, se dirige a Damasco para efetuar ali a sua perseguição drástica e dura, e no meio do caminho uma luz fulgurante o derruba por terra, e uma voz o interroga: Saulo, Saulo, por que me persegues? Após o encontro com o Senhor, ele fica cego e chega cego à cidade de Damasco. Um dos irmãos que havia ali, Ananias, foi avisado por divina revelação sobre o acontecimento. Ele, inclusive, resiste, diz: Senhor, nós sabemos que este homem tem feito barbaridades. Como é que eu vou me encontrar com ele? Este homem é um perseguidor. Mas o Senhor diz a Ananias que, na verdade, o antigo perseguidor é um vaso escolhido para anunciar o evangelho ao povo de Israel, aos reis e aos gentios, e que ele entenderia pelo Senhor o quanto deveria sofrer pelo nome do Senhor. Ele vai então, fala com Paulo. Paulo recupera a vista, porque ele havia perdido a vista com a luz, estava cego, como já dissemos. Ele, batizado, é cheio do Espírito Santo e começa a anunciar aos ouvintes esses estupefatos com o que havia acontecido, que Jesus era de fato o Messias, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, e que eles deveriam se arrepender e crer nas boas novas que agora estavam sendo anunciadas. Paulo tem plena consciência de que ele é apenas um servo, um escravo, que é chamado para ser enviado, chamado a ser apóstolo, escolhido para o evangelho de Deus. Para ser apóstolo, era necessário ter andado com Jesus, era necessário ter aprendido o evangelho com Jesus, era necessário ter visto Jesus. E Paulo vê Jesus, Paulo conhece Jesus, Paulo aprende com Jesus. Ele diz, por exemplo, naquele texto tão conhecido que fala a respeito da ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele havia recebido do Senhor Jesus o seu evangelho. Ele afirmou: o evangelho que eu prego, eu não recebi de homem algum. Aprendi diretamente do Senhor, como deve ser com um apóstolo. Com esta apresentação, ele começa as suas cartas, dizendo-se apóstolo. E uma certa feita, ele chega a afirmar: eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, o dia da volta do nosso Senhor. Após sua conversão chamada, passaram-se aí de 7 a 9 anos aproximadamente, dos quais nós não temos muitos relatos. Mas neste período, foi o período que o Senhor o preparou para esta tarefa tão importante. Muitas vezes, antes de executar aquilo para o qual somos chamados, nós necessitamos de um preparo. Os irmãos, por exemplo, fazem muito bem em estudar a palavra do Senhor, em fazer um curso em que possam aprender melhor para manejar sempre bem a palavra da verdade. Muito bem. No capítulo 11 de Atos, nos versículos de 11 a 26, nós vemos a formação da igreja de Antioquia, que era a quarta maior cidade do mundo mediterrâneo. Um entreposto comercial, uma cidade muito importante. Barnabé é enviado para supervisionar esta igreja. Com a missão de cuidar da igreja, enviado pelos irmãos em Jerusalém, ele precisa de um auxílio e ele se lembra de Paulo em Tarso. E vai lá, busca Paulo para ajudá-lo. A igreja cresce, toma grande destaque, torna-se até maior do que a igreja em Jerusalém. E em Antioquia,
os discípulos são pela primeira vez chamados de cristãos. O seu comportamento, o seu caráter, a sua vida demonstra que aqueles discípulos são muito parecidos com Cristo. E as pessoas ao redor, vendo aquilo, os apelidam, os chamam de pequenos cristos, cristãos. Vejam que maravilha. Seguimos a Cristo e nos tornamos parecidos com Cristo, que aliás é o grande propósito de Deus, ter muitos filhos, todos parecidos com Jesus Cristo, seu Filho amado, em que ele se compraz. Quando haviam dúvidas teológicas, essas dúvidas eram discutidas diretamente com os apóstolos em Jerusalém, com a participação dos presbíteros e com a participação de todo o povo. E, quando era necessário, eles enviavam ajuda financeira para outras igrejas. Nós vemos em Atos 11, de 27 a 30, que os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Davam tudo quanto podiam. Uns podiam mais, outros podiam menos, mas os discípulos, todos eles, participavam da ajuda para igrejas necessitadas, igrejas que tinham dificuldades, os membros estavam sem condição até de comprar comida porque havia uma grande fome ali. A igreja de Antioquia buscou a orientação do Espírito Santo e se tornou a primeira igreja missionária, enviando para o campo o que ela tinha de melhor. Esse texto está lá em Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 5, em que a palavra do Senhor nos diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, né? Barnabé, o Simeão, chamado Níger, provavelmente negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, vejam, eles oravam, cultuavam e jejuavam. O Espírito Santo disse: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. O Espírito Santo é quem os dirige. Então, depois de jejuar, oraram, impuseram as mãos sobre Barnabé e sobre Saulo e deixaram que partissem. Ora, quem é que envia então os primeiros missionários? A igreja de Antioquia, uma igreja que está lá buscando ao Senhor, jejuando, uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo, uma igreja capaz de abrir mão do que ela tinha de melhor. Ela não envia um trainee, ela não envia um estagiário, ela não envia um pastor júnior, um pastor que ainda está no início do seu aprendizado. O que ela tinha de melhor, os seus dois principais líderes, líderes que se tornaram famosos através da história pelo trabalho que realizaram, líderes a quem devemos o fato de hoje sermos pessoas atingidas pelo Evangelho. São eles quem vão pregar o Evangelho, é Paulo quem adentra a Europa através ali de Filipos e leva o Evangelho, e o Evangelho chega até nós por esse trabalho. Como é que o trabalho missionário foi cumprido e nos atingiu? Por uma igreja cheia de amor, por uma igreja que tinha o Espírito Santo, por uma igreja que ouvia o Espírito Santo e por uma igreja disposta a abrir mão do que tinha de melhor para que outros fossem abençoados. A equipe missionária dependia quase que inteiramente de si mesma. Claro, os irmãos estavam orando, necessitavam das orações dos irmãos. Mas economicamente ela era muitas vezes autossuficiente. Hoje nós estamos novamente nesta condição. Muitas pessoas, para irem para países em que a pregação do evangelho é vedada, é proibida, precisam ir como profissionais. Então, muitos profissionais, principalmente da área da saúde, técnicos de futebol e outros, que relembrando a atuação do próprio Paulo,
usam para si o termo fazedores de tendas. Eles trabalham para se sustentar porque eles não podem ir como missionários, mas podem ir como profissionais, viver uma vida cristã, pregar a palavra de Deus e desta forma cumprir a grande comissão. Aquela equipe recrutava, treinava e disciplinava sob a orientação do Espírito Santo de Deus. O grupo era apostólico no sentido de que seus membros consideravam a si mesmos como enviados de Deus ao mundo descrente. Nós então percebemos uma metodologia missionária utilizada pelo apóstolo Paulo. Esta metodologia pode ser encontrada no livro de Atos, no capítulo 14, de 21 a 23, embora possa ser encontrada também em outras partes da Bíblia. Como era composta? Qual era a metodologia usada por um missionário tão bem sucedido como foi o apóstolo Paulo? O versículo 21 diz que ele pregava o evangelho e, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, pregava o evangelho para a cidade inteira. Aqueles que ouviam e estavam dispostos a acompanhar a Paulo, o texto diz: e feito muitos discípulos. Ele fazia discípulos. Não é só anunciar o evangelho, é discipular. Criar nos convertidos um sentimento de corporatividade, como membros de Cristo e uns dos outros, e como guardiões do evangelho do reino. Vejamos o que diz o versículo 22. Diz que fortaleciam a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Que importante! A igreja passaria por tremendas perseguições. Os irmãos já imaginaram se pregassem um evangelho de prosperidade que dizia que, aceitando a Cristo, eles teriam agora todas as benesses da vida no mundo, teriam sucesso e prosperidade no sentido mais humano, comum e às vezes profano? Mas não, eles construíram a igreja e pregaram o evangelho, disseram: olha, nós temos boas novas maravilhosas. Jesus Cristo, o Senhor, Salvador do mundo, se oferece para ser o seu Senhor e o seu Salvador, para mudar a sua vida, para libertar você do pecado, mas isso vai lhe custar muitas tribulações para entrar no reino de Deus. E depois eles os organizavam em igrejas locais e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Veja que interessante, os presbíteros eram eleitos, era a igreja quem escolhia os seus líderes. Mas não se escolhia ao acaso, não se escolhia de qualquer forma e sem pensar, não. Eles eram escolhidos, diz o texto, depois de orar com jejuns. E aí os apóstolos, tendo que ir embora, eles deixavam a igreja com esses líderes formados, com discípulos formados, e os encomendavam ao Senhor em quem haviam crido. Quem cuida da igreja, o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o pastor da igreja, que não deixará que as suas ovelhas se percam, por mais que sejamos cheios do Espírito, como Paulo, por mais que tenhamos trabalhado, por melhor que tenhamos feito o nosso trabalho, não somos nós, é o Senhor. É a Ele que nós recomendamos cada um daqueles que se aproxima de Cristo, e é nele que cada um de nós está guardado, e é por Ele e para Ele que fazemos tudo quanto fazemos. Fazemos para a glória do Senhor, até mesmo comer e beber. Assim que uma viagem missionária terminava, o grupo retornava à sua base em Antioquia. E ali ele relatava à igreja tudo que Deus realizara através deles.
Atos 14, 27, diz que quando eles retornam a Antioquia, eles reúnem toda a igreja, relatam quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Como é importante que o missionário saiba reportar aquilo que Deus faz. Atribuir a Deus aquilo que ele faz, mas animar, alegrar os irmãos com aquilo de bom que o Senhor está fazendo. Muitas vezes lemos os jornais, ouvimos rádio, televisão, vemos o que acontece ao nosso redor e ficamos tristes e angustiados. Mas quando nós olhamos para o que Deus está fazendo, então o nosso coração se alegra com as boas notícias da poderosa mão de Deus atuando. Muitos querem ser independentes, não querem retratar para a igreja o que é que estão fazendo. Mas o missionário enviado pela igreja tem um dever de reportar aquilo que Deus tem feito através da sua vida durante a sua tarefa missionária. O plano seguido pela equipe, então, tinha dois objetivos gerais. Primeiro, a equipe procurava visitar todas as sinagogas judaicas espalhadas pelo Império Romano. Então, Paulo e Barnabé, eles saem, eles vão a uma determinada cidade qualquer e, primeiramente, eles vão nas sinagogas. Nas sinagogas, eles pregam o evangelho. Era comum que um visitante ilustre desse aos demais judeus uma palavra de ânimo. E Paulo, sempre que convidado como visitante, ele aproveitava e pregava a palavra de Deus nas sinagogas. Depois de pregar, então, as sinagogas, é que ele vai pensar em pregar aos gentios. A segunda coisa que faziam era plantar igrejas locais. A igreja deve ser treinada para ser autossuficiente. Todos os lugares em que eles encontravam pessoas receptivas ao evangelho, eles tratavam de, nestes locais, implantar igrejas locais sólidas, com liderança, com capacidade de se autogerir, de se auto-administrar. Naturalmente, é Deus que, através dos dons espirituais, vai suprir o seu povo. E Deus supriu. Era necessário que isso acontecesse para que a igreja pudesse crescer, para que a igreja pudesse participar desta tarefa de ser testemunha do Evangelho. Todos os discípulos de Cristo são chamados ao ministério do serviço. Não há ninguém que seja chamado para ser parte do corpo de Cristo, como nós lemos em 1 Coríntios 12, 13, 14, para nada fazer. Pelo contrário, cada parte do corpo trabalha segundo a justa cooperação de cada parte. Cresce em tamanho, em profundidade espiritual e na sua extensão, como nós lemos lá em Efésios 4 e 16. Existem três aspectos que são essenciais à vitalidade da vida interior de qualquer congregação local: a adoração, oração, louvor, ouvir a palavra de Deus, embora os irmãos entendam bem, nem a oração, nem o louvor, nem ouvir a palavra de Deus em si são a adoração. Esses momentos de culto que temos em conjunto, muito importantes, eles são partes da adoração. Mas a adoração se retrata de forma completa numa vida de obediência a Deus em todas as circunstâncias. Não podemos separar, temos um lugar de adoração e o restante da nossa vida nós levamos como queremos, não temos Jesus Cristo como Senhor, fazemos aquilo que desejamos e entendemos que somos adoradores porque cantamos, ou porque oramos, ou porque pregamos, ou porque ouvimos, ou simplesmente porque participamos do culto. Também havia o compartilhamento, ministério dos membros da igreja uns aos outros, visando um fim proveitoso. Então nós temos que compartilhar com os irmãos e precisamos também do ensino.
Porque sem esta cooperação, e é por isso que nós temos dons relacionados ao ensino, ao conhecimento, à sabedoria, porque é pelo ensino que a congregação dos crentes é orientada na doutrina dos apóstolos. Nós vemos em Atos 2,42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Aspectos essenciais da vida cristã. Quero deixar com vocês uma frase de Moody, um dos maiores evangelistas da história, um dos mais bem-sucedidos evangelistas da história. Procure ser útil. Faça planos grandiosos, pois Deus é o seu parceiro. Procure ser útil porque não depende só de você. Sozinho você terá limitações severas. Na verdade, sem Jesus, nada podemos fazer. Nós temos que estar ligados à videira para ter vida e produzir frutos. Mas quando estamos em Cristo, nós produzimos fruto, muito fruto e fruto permanente. Segundo Paulo, a tarefa principal e insubstituível da igreja é pregar o evangelho a toda a humanidade e incorporar todos os crentes na vida comunitária, ou seja, multiplicar-se em outras igrejas. Uma igreja que não faz missões não está cumprindo com seu propósito vocacional, com o chamado de Deus, feito segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Vemos, portanto, que não se pode participar da proclamação do evangelho do reino sem pagar um preço por tal privilégio. Ser discípulo de Cristo, muitos acham que pode ser barato, que pode ser feito de qualquer forma. Ser discípulo de Cristo, discipulado cristão, é muito exigente e muito caro, porque o crente não se conforma com o mundo. O crente não está de acordo com o mundo. E não se conformando com o mundo, não sendo do mundo, o mundo não nos ama, o mundo nos odeia. E o mundo espiritual está sempre presente. E os demônios nunca são amigáveis. Esta foi a experiência de Paulo e é também a nossa. Na próxima aula, então, estudaremos juntos, na aula 8, Teologia Prática de Missões. Até lá, se Deus nos permitir. Muito obrigado. Amém. Amém.